Segundo ano, aqui é a professora Bárbara e a seguir eu vou apresentar para vocês geometria espacial. Nessa primeira parte, iremos falar sobre prismas e cilindro, tá? Nós iremos calcular a área lateral, área total, área da base, volume, tudo isso vocês irão aprender nessa primeira parte, tudo bem? Então, pessoal, em primeiro lugar, eu vou falar sobre prismas. A principal característica de um prisma é que ele possui duas bases, ó, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. As pirâmides só têm uma base. Então, vocês já sabem quando vocês identificam um prisma, o que é um prisma, por exemplo, o cubo, né, um prisma de base triangular. Se tiver duas bases, né, elas são chamado de prismas, tá bom? Nós temos o prisma pentagonal, nós temos o cubo é um prisma, né, pessoal? Porque possui duas bases. Então, aqui nós temos a aresta lateral, que são essas linhas aqui delimitadas, ó. São essas linhas. Tudo isso aqui ao redor é chamado de aresta, só que aqui a gente está falando da aresta lateral. Lateral, lado, gente, é somente do lado. A face, o que é a face lateral? São os lados. Então, o lado aqui, ó, essa figura tem 6 lados, porque se trata de um prisma hexagonal, tá? Prisma hexagonal tem 6 lados. Aqui, como a professora falou, a base, e aqui nós temos a aresta da base, aqui, ó. Nós temos aqui a aresta da base, que são essas linhas aqui, ó, ao redor. Tá, se eu perguntasse para vocês, o hexágono possui quantas arestas? Se você contar aqui, ao redor desta figura, tem 6 linhas, não tem? Ao redor aqui, ó, que são essas arestas. Em cima também tem 6. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E embaixo também, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que a professora perguntou assim, quantas arestas? Então, são quantas no total? 6 vezes 3? 18. Então, o prisma hexagonal possui 18 arestas. Se eu perguntasse para vocês, quantas faces possui o hexágono? Faces equivale a lado, né? São lados. Então, essa figura aqui, se vocês analisarem aqui, ó, ao redor dela tem 6, um lado que está aqui em cima e um lado aqui embaixo, né? Então, 6, 7, 8, são 8 faces, tá bom? Então, eu poderia, outra coisa que eu poderia perguntar também, quantos vértices? Vértices, pessoal, são esses pontinhos aqui, ó. Então, se você analisar, tem 6 aqui em cima e 6 embaixo. 6 mais 6, 12, tá bom? Aqui tá identificando a minha altura. Pessoal, sempre quando eu falar aresta da base, é que fala da base embaixo, tá bom, pessoal? Na parte da base. Então, vamos lá agora. Nós temos vários tipos de prisma, então eu vou apresentar cada um deles para vocês. Nós temos aqui o prisma triangular, onde a base dele, ó, a base dele é um triângulo. Então, vocês podem observar que todo prisma, ele tem, olha lá, tem duas bases. Tanto aqui, né, quanto aqui embaixo. Então, ó, ele é triangular porque a base dele é um triângulo. Nós temos aqui o prisma quadrangular. Quadrangular é o famoso cubo, né, pessoal? Então, ó, duas bases. E aí, quadrangular, porque a base dele é um quadrado, tá bom? Nós temos também o prisma pentagonal. Pentagonal, a base dele é um pentágono, é uma figura, a base dele é uma figura de 5 lados. Olha lá, uma, 2, 3, 4, 5. Então, é um prisma pentagonal. Nós temos também o prisma hexagonal, que é esse primeiro que a professora apresentou para vocês. Então, ele tem 6 lados lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, pronto, eu apresentei alguns tipos de prismas para vocês. Agora, eu vou mostrar como é que vocês calculam, por exemplo, a área total, a área lateral, a área da base, o volume de um prisma, tá bom? Tem algumas formulazinhas que vocês precisam ter em mente,
né? Para na hora de que vocês estão fazendo exercício, lembrar e fazer as atividades, tá bom? Vamos lá? Bom, aqui, pessoal, eu mostrei o cubo e aqui ele fechado, né? Ele assim montado, quer dizer, né? E aqui tá a forma planificada dele, é como se eu desmontasse esse cubo aqui e ele ficasse dessa maneira. Se você observar no cubo, gente, ele possui faces que são quadradas, né? Então eu vou ensinar para vocês agora como é que se calcula. Sempre quando você vai aprender a calcular a área total de alguma coisa, vocês têm que calcular a área de cada uma, a área lateral, a área da base, né? Para depois você calcular a área total. Senão não tem como. Então vamos lá? Então aqui a professora deu um exemplo, exemplo número 1. Um prisma quadrangular, que é esse aqui, ó, a base dele é um quadrado, tem 7 centímetros de aresta lateral. Então, pessoal, vou deixar bem claro aqui, ó, a aresta lateral é aqui, ó, ele tem 7 centímetros. Aqui, esse 7, né, tem 7 centímetros aqui, ó, a aresta lateral dele. E 5 de aresta de base, ou seja, a base dele é aqui, ó, gente. Então, se vocês observarem, aqui cada pedacinho aqui, ó, dessa aresta mede 5. Se eu abrir o cubo, ele vai ficar dessa maneira aqui, não vai? A lateral, a parte lateral dele? Sim, né? Então, vocês podem observar que aqui vai medir 5, esse pedacinho e assim por diante, tá bom? Primeira coisa, ele quer calcular a área da base. Então, ele vai perguntar qual que é a área da base. A área da base, vocês podem observar que é um quadrado. Vocês estão observando aqui, é um quadrado. A professora colocou aqui. E vocês já estudaram que para calcular a área de um quadrado, é só multiplicar lado vezes lado. Se ele falou que a aresta da base é 5, então o lado aqui dele, ó, eu tô falando, gente, eu tô falando só da base, tá? Ele falou que a aresta, ó, presta atenção, a aresta lá da base mede 5, foi o que ele falou. Então, cada pedacinho aqui da base mede 5, aqui mede 5, aqui mede 5, aqui e aqui. Então, é só multiplicar, ó, lado vezes lado, 5 vezes 5, que vai dar 25 centímetros ao quadrado. Isso é dessa maneira que se calcula a área da base de um cubo, usando essa fórmula. Agora é o seguinte, eu vou calcular agora, pessoal, a área lateral. A área lateral, eu vou abrir esse cubo aqui e eu vou calcular só a área do lado. Aqui é como se fosse o lado, né, do meu cubo. Porque se vocês observarem, esse aqui equivale ao lado do cubo. E em cima aqui, ó, tinha, né, a base. E aqui também seria a base. Só que aqui eu tô pondo só a área lateral do lado. Tá, pessoal, é o seguinte. Ele falou que a aresta lateral é essa linha assim, ó, do lado do cubo. Ele mede 7, aqui mede 7, ó. Aqui mede 7. E aqui, pessoal, mede 5. Só que se você observar, a área lateral aqui, vocês viram que é o quê? Uma forma de um retângulo, né? E como é que se faz para calcular a área de um retângulo? A área de um retângulo é base vezes altura, tá bom? A professora pôs a altura aqui primeiro, mas aqui é o 20, né? Então, é base vezes altura. Não esqueçam disso, tá bom? A minha base aqui vai ser 20. Por que, professora, que é 20? Se você identificar aqui, aqui mede 5, aqui 5, aqui 5 e aqui 5. Se você multiplicar 5 vezes 4, somar esses 5 aqui 4 vezes, vai dar 20. Então, por isso que aqui ficou 20. E a altura, pessoal, a altura aqui é 7. Então, aqui fica 7. Então, a área lateral vai ficar 140 centímetros ao quadrado. Pronto, acabei de calcular a área lateral do meu cubo. Então, vamos para a próxima parte. Bom, pessoal, agora pediu a área total, ou seja, de toda a figura.
Qual que é a fórmula da área total de um prisma? Pessoal, é a área total igual 2 vezes a área da base. Por que 2? Porque eu tenho 2 bases, né? Então, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Por isso que a área total é isso, é essa fórmula, tá bom? Bom, como eu já calculei a minha área da base, eu calculei a minha área lateral, eu tenho como já calcular a área total. Mas tem muitos exercícios, gente, que ele já vai lá no enunciado e já pede a área total, por exemplo. Ele não pede a área da base e nem pede a área lateral. Com certeza, para você calcular a área total, você precisa calcular os dois primeiros que eu acabei de falar, senão não tem como, tá bom? Então, vamos lá. A área total igual 2 vezes, como é a área da base, deu 25, olha lá, 2 vezes 25, mais a área lateral, 140. Eu sei que 2 vezes 25 dá 50, mais 140 dá 190, centímetro ao quadrado. Não esqueçam, gente, quando falas de área, sempre a unidade de medida é centímetro ao quadrado. Quando a professora vai falar para vocês de volume, aí vocês podem observar que a unidade de medida é centímetro ao cubo, tá? Então, vamos lá. Agora a professora vai calcular para vocês o volume aqui dessa figura. Qual que é o volume? Tá bom. Pessoal, o volume, a fórmula é a área da base vezes a altura. Não esqueça, todas essas fórmulas vocês precisam, né, aprender ela para que vocês tenham, assim, como fazer os exercícios, tá bom? Então, vamos lá. Como eu tenho já a minha área da base, que é 25, vezes a altura. A altura, gente, vocês lembram lá no enunciado que deu que a aresta lateral é 7. A aresta lateral significa a altura lá. Então, por isso que aqui ficou 7. Então, 25 vezes 7 vai dar 175 centímetros ao cubo. Pronto, pessoal. Lá no meu exercício pediu a minha área, olha só, pediu a área da base, a área lateral, a área total e o volume. Muitos exercícios, igual a professora falou, ele vai direto naquele assunto. Por exemplo, ele pode perguntar qual que é o volume, né, dessa figura. Só que para você calcular o volume, você precisa saber a área da base. Não pode esquecer disso, tá, gente? Então, de qualquer maneira, é bom já fazer, né? Calcular a área lateral, a área da base, né? E assim por diante. Então, vamos para o próximo. Bom, gente, agora eu vou falar do exemplo número 2, tá? O exemplo número 2 fala o seguinte. Um prisma triangular. Triangular porque a base dele, ó, é um triângulo, tá bom? Apresenta 9 centímetros de aresta lateral. Aresta lateral é a altura, que é igual eu falei para vocês aqui, ó. Aresta lateral, esse lado aqui mede 9 centímetros. E 4 centímetros de aresta da base. Então, ó, determinar, letra A, área da base, letra B, área lateral, letra C, área total, letra D, volume. Ele falou, pessoal, que a aresta da base, a base é isso aqui, gente, não pode esquecer. A aresta aqui, ó, essas linhas aqui, ó, medem 4, por isso que a professora colocou aqui 4, 4, 4. Mas a primeira pergunta dele, pessoal, não pode esquecer agora. Ele quer a área da base. A base, eu desenhei ela aqui, que é essa partezinha aqui, e fiz já a letra A. Qual que é a forma? Tem que observar, gente, que eu tô falando de um prisma, aqui é um triângulo equilátero. E nós temos uma formulazinha do triângulo equilátero, que não, ó, triângulo equilátero é uma coisa, e triângulo, quando eu falar só de triângulo sem ser equilátero, é outra coisa, tá? Eu tô falando de triângulo equilátero. Pessoal, deixa eu falar uma coisa. Essa aqui é uma figura regular, né? Então, eu sei que como ele tem todas as medidas iguais, eu sei que é um triângulo equilátero, ou seja, todos os lados desse triângulo são iguais.
E ela tem uma formulazinha que é um pouco diferente da outra, porque já vem na mente de vocês, que é base vezes altura dividido por 2. Não é, pessoal, é essa fórmula aqui, ó, do triângulo equilátero. Área da base igual L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Tá, eu não vou explicar agora o porquê dessa fórmula, porque não convém agora. Mas a professora depois pode separar uma aulinha para vocês explicando por que o triângulo equilátero é essa fórmula aqui, tá bom? Então, vamos lá, já vamos fazer a questão. Área da base. Qual que é o lado da minha base aqui, ó? É 4. Por isso que a professora colocou aqui no lugar do L, 4 ao quadrado, vezes raiz de 3, dividido por 4. Eu sei que 4 ao quadrado, gente, é 16. E 16 dividido por 4 vai dar 4. Por isso que eu já coloquei o 4 aqui direto. 4 raiz de 3 centímetro ao quadrado, porque está falando de área, tá? Então, agora, na letra B, pediu a área lateral. Então, vou imaginar a minha figura aberta, que é esse prisma aqui. Vocês observam que ele vai ficar assim, né? A área, o lado dele, da figura. Tô falando o lado, aqui ao redor, gente. Não tô falando de base. Ele vai ser dividido em 3 partes, porque é um triângulo, um prisma triangular. E aqui são as minhas arestas da base, onde a professora colocou, ó, essa partezinha aqui, ó. Só que aqui, essa figura tá aberta, né, pessoal, agora. Então, ficou 4, 4 e 4. E aqui, ó, a aresta lateral, que é minha altura, 9. Tá, nós sabemos que isso aqui é um retângulo, não é? E qual que é a fórmula para calcular um retângulo? Base vezes altura, não esqueçam. Então, área lateral igual, tá? Ele colocou aqui a altura primeiro, tá, gente? Mas é a mesma coisa, a ordem não vai modificar em nada aqui. Então, a altura ele colocou primeiro e aqui vezes a base. Então, vamos lá? A base, gente, ó, 4 mais 4 mais 4 vai dar 12. Por isso que aqui deu 12. Se eu multiplicar agora 9 vezes 12, vai dar 108 centímetros ao quadrado. Pronto, eu encontrei a minha área lateral. Tá, só que agora eu quero, na letra C, a área total. Então, a área total, você vai imaginar a figura aberta, de forma planificada. Olha como é que ela vai ficar, gente. Essa partezinha aqui é a do lado e essa partezinha aqui é as minhas duas bases que eu tenho, tá? Por isso que eu falo, para você calcular a área total, você precisa das outras fórmulas, senão não adianta, tá bom? Então, olha lá, área total igual 2 vezes a área da base. Ah, professora, é 2 porque tem duas bases. 2 vezes a área da base mais a área lateral, tá? Então, área total igual 2 vezes. Qual que é a área da base que nós encontramos agora mesmo, pessoal? Vamos voltar lá, que a área da base, ó, 4 raiz de 3. Então, a professora vai colocar lá, 4 raiz de 3. Mais a área lateral. Qual que é a área lateral que nós encontramos aqui? 108. Olha, tanto que é fácil. Então, área total igual 2 vezes 4 dá 8. 8 raiz de 3 mais 108 centímetros ao quadrado. Ah, professora, mas eu não posso somar esse 8 com 108? Jamais, gente. Por quê? Porque vocês aqui, ó, aqui tem uma raiz e aqui não tem. Lá nas operações com raízes, você nunca soma algo que tem raiz com outra coisa que não tem raiz. Então, ele tem que ficar dessa maneira aqui. Agora, se esse 108 tivesse uma raiz cube, ou uma raiz, né? Raiz quadrada aqui de 3, aí sim você poderia somar os dois, mas agora você não pode. Esse aqui tem raiz e esse não tem, tá? Então, a resposta seria essa. Tá. No final, na letra D, perguntou o volume. Volume é tudo aquilo que cabe aqui dentro desse prisma. Então, qual que é a formulazinha do prisma triangular? É a mesma coisa do prisma quadrangular, viu, pessoal? A área da base vezes a altura. Poxa, a área da base eu já tenho, que é essa aqui, olha lá, 4 raiz de 3, olha lá, 4 raiz de 3,
vezes a altura. A altura aqui, ó, gente, isso aqui, ó, 9. Tá. Agora, a multiplicação é diferente, gente. Eu posso, ó, multiplicar 4 vezes 9 dá 36 raiz de 3 centímetro ao cubo. Ah, professora, mas por que na soma eu não posso somar os dois, aqui igual nesse caso aqui, e aqui na multiplicação eu posso multiplicar os dois? Gente, é totalmente diferente. Aqui tá somando. Então, não tem como eu somar algo que não tem, ou que tem raiz com algo que não tem, tá? Já que na multiplicação, pessoal, eu já posso multiplicar tudo que está, ó, que não tem raiz primeira, lá, 4 vezes 9, 36. E repete a raiz aqui, centímetros ao cubo. Pronto. É só isso, tá bom? Então, vamos para o próximo? Então, vamos agora, por exemplo, 3. Nós vamos falar agora de um prisma hexagonal. Vocês viram que eu dei um exemplo do prisma quadrangular, do prisma triangular e agora prisma hexagonal, tá, gente? Então, eu fiz um de cada porque vai aparecer muito nos exercícios esses 3 tipos aí que a professora tá falando, tá? Por isso que eu tô fazendo alguns exemplos com vocês. Então, olha o exemplo. Um prisma hexagonal regular. Hexagonal porque tem 6 lados. Regular porque se você observar aqui, ó, a base dele são todos o quê? São todas de medidas iguais. Então, ele é o quê? Regular. E aqui a altura também vai ser a mesma altura para todos, tá? E eu coloquei com raiz para dificultar um pouco mais, porque aí depois, na hora que vocês fizerem os exercícios mais simples, vocês estão tranquilos, tá bom? E a aresta lateral, gente, a aresta lateral é como se fosse a altura, então é 6 raiz de 3 metros. E 2 metros de aresta da base. A aresta da base é aqui embaixo, ó. Então, cada tracinho desse aqui, cada aresta mede 2, tá? Determine seu volume. O que eu falei para vocês? Que muitos exercícios vão direto, por exemplo, no volume. Só que para você calcular o volume, você precisa descobrir a área da base, por exemplo, né? Então, não adianta você querer, já vai no volume e pronto. Tem que calcular a área da base, tá? Então, aqui, pessoal, eu separei aqui a minha base, que é essa partezinha aqui, e mostrei a formulazinha dela aqui, que é diferente. Vocês viram? Cada formulazinha é diferente. Da área da base do prisma triangular é uma coisa, o do hexagonal é outra, mas por quê, né, professora? Igual eu falei, eu vou separar uma aula para vocês, para explicar o porquê de cada uma. Mas aqui eu já vou mostrar o porquê que é, né, que essa aqui, ó, é essa formulazinha aqui, 3 meios. Pessoal, deixa eu falar uma coisa. Área da base, 6. Por que 6? 6 porque tem 6 lados, tá? Vezes. Agora, presta atenção no que eu vou falar. Gente, se eu dividir aqui, ó, passar uma diagonal aqui nessa figura, outra aqui, ó, uma linha aqui, outra aqui, vocês vão ver que vocês vão obter 6 triângulos equiláteros. 6, por isso que é 6, ó, 6 triângulos equiláteros. Não esqueçam, por isso que é 6. Então, é igual a professora falou, hexágono, né? Tá falando de 6, tá? Então, 6 vezes. Nós sabemos como vão formar 6 triângulos equiláteros. Equiláteros são todos iguais, né? Isso significa... Vocês lembram que a formulazinha do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4? Então, gente, ou seja, eu tenho 6 triângulos equiláteros, ou seja, 6, e aí a professora colocou a fórmula do triângulo equilátero aqui, tá? O que eu fiz aqui? Vocês estão vendo esse 6 e o 4? Eu simplifiquei, eu dividi os dois por 2. Então, se eu dividir 6 por 2, vai dar 3 e 4 por 2, 2. O L, como eu estou falando da área da base, o L é o lado. Então, cada lado aqui mede 2. Por isso que a professora colocou 2 ao quadrado aqui. Vezes raiz de 3 dividido por 2. Tá. Calculei aqui 2 ao quadrado, eu sei que é 4. Se eu multiplicar 3 vezes 4, eu cheguei no 12 aqui. Vai ficar 12 raiz de 3 dividido por 2.
E 12 dividido por 2 vai dar 6 raiz de 3m ao quadrado. Olha só, gente, eu encontrei a área da base, tá? Então, vocês entenderam agora o porquê que a fórmula é 6, né, vezes L ao quadrado, o porquê que a fórmula é 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, tá? Porque se você pegar a base, presta atenção, se você fizer as diagonais igual a professora falou aqui, você vai obter 6 triângulos equiláteros. Vocês podem observar isso. Então, por isso que eu coloquei 6. E como é triângulo equilátero, tá aqui, tá? Então, vamos para o próximo exemplo? Bom, pessoal, agora eu vou falar da área lateral. É como você vai abrir a figura, você vai pegar só o lado dela. Então, se vocês observarem, o prisma hexagonal, o lado aqui todinho, vai ser dividido em 6 partes. Aqui é a aresta da base, ó. Cada pedacinho é 2, né? E aqui é a minha altura, que é a aresta lateral, a minha aresta lateral, né? Então, nós sabemos que é um retângulo. E o retângulo, a fórmula da área do retângulo é base vezes altura. Então, área lateral igual. A base é 12. Por quê? Aqui, se vocês somarem que o 2, 6 vezes, vai dar 12. Vezes a minha aresta lateral é 6 raiz de 3. O que a professora falou? Quando é multiplicação, eu posso multiplicar esse 12 vezes esse 6 aqui. Então, 12 vezes 6 dá 72. 72 raiz de 3 metros ao quadrado. Pronto, encontrei a minha área lateral. Agora é a área total. A área total, eu peguei a minha figura, planifiquei ela aqui, eu abri ela. Então, ele quer calcular a área total dessa figura, tá? A área total é 2 vezes a área da base, porque eu tenho 2 bases lá, ó. 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Então, área total igual 2 vezes. Nós encontramos lá que a área da base é 6 raiz de 3, mais a área lateral que nós acabamos de encontrar aqui, 72, ó, 72 raiz de 3, tá? Primeiro resolvemos a multiplicação, né, gente? Ó, 2 vezes 6 dá 12. 12 raiz de 3 mais 72 raiz de 3. Pessoal, agora aqui é uma soma. E quando eu tenho raiz aqui e raiz aqui, ó, eu posso somar esses dois aqui, ó. Então, 72 mais 12 dá 84 raiz de 3 metros ao quadrado, tá? Então, vocês viram, gente? Aqui eu tenho raiz de 3 e aqui também. Então, eu posso somar esses dois aqui, ó, gente, tá? Agora, o volume é tudo aquilo que cabe dentro daquele prisma, tá? Então, ó, volume, área da base vezes a altura. Então, por isso, olha só, gente, a área da base, vocês precisou, né, quer dizer, o volume, vocês precisou da área da base, né? Só que aqui eu mostrei todos, gente, eu quis mostrar todos para vocês, como é que faz o cálculo da área da base, cálculo da área da lateral, a área total. Só que lá no enunciado, ele pediu somente, vocês viram lá? Somente o volume, tá? Se ele pediu somente o volume, bastava vocês calcular somente a área da base. Porque você já tem a altura, pronto. Não precisava calcular tudo isso aqui. Mas a professora quis mostrar tudo para que vocês tivessem uma ideia de como fazia, tá bom? Então, vamos lá. Volume igual área da base vezes a altura. Eu sei que a área da base é 6 raiz de 3. Vezes, qual que é a minha altura? Olha lá, minha altura, ó, gente, 6 raiz de 3. Como é uma multiplicação, eu posso multiplicar 6 vezes 6, ó, dá 36. Aqui dentro da raiz eu vou multiplicar, ó, 3. Quando é multiplicação, eu posso multiplicar os dois, tá? Quando é soma, eu não posso somar os dois dentro da raiz nunca, viu, gente? Então, multiplicação, ó, 3 vezes 3 dá 9. E raiz de 9, sabemos que é 3. Por isso que deu 3 aqui.
3 vezes 6, ou 36 vezes 3 dá 108 metros ao cubo. Pronto. Tá, então eu deixei bem claro para vocês que lá no enunciado, então, era só o volume que ele queria. Mas para calcular o volume, você precisava da área da base somente. Só que a professora calculou todos aqui para que vocês tivessem uma ideia de como fizesse os outros, tá bom? Então, não esqueça, no enunciado pediu apenas volume. Para achar o volume, você precisava apenas de calcular a área da base, tá bom? Bom, eu vou ensinar agora como é que faz para calcular a diagonal de um paralelepípedo retângulo. Gente, paralelepípedo, hein? Não é cubo, tá bom? A diagonal de um paralelepípedo retângulo que apresenta aresta lateral. Aresta lateral, como eu falei, né? Altura 4 centímetros e a aresta da base 6 aqui, ó, que mede 6, né? E também 2. Como não é, como é que eu falo? Não é a base, não é de um cubo, gente, vocês sabem que a base não vai ser todos iguais aqui. É um retângulo, pessoal. Por isso que a professora está falando para vocês. Aqui vai medir 6, aqui mede 6, aqui mede 2 e aqui mede 2, né? Porque tá falando de retângulo aqui, ó. Não é base quadrada, tá bom? Então, para me calcular, se ele pediu a diagonal, eu tenho a seguinte formulazinha, ó. D igual, que é D de diagonal. Raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Esse A, esse B e esse C são as três, né? Os três que ele pediu, né? Comprimento, largura e altura. Então, diagonal igual, ó. A é o 6 que ele colocou, 6 ao quadrado, mais o B é o 2, 2 ao quadrado, mais. E o C é o 4, 4 ao quadrado, pronto. Agora, é só eu fazer aqui, ó, 6 ao quadrado, 36, mais 2 ao quadrado, 4, mais 4 ao quadrado, 16. Pronto. Se eu somar aqui, 36 mais 4 mais 16 vai dar 56. Ou você pode deixar dessa maneira aqui, ou ainda você pode fatorar esse número aqui, gente. Se você fatorar, eu tenho certeza, vai ficar um número fora da raiz e outro dentro da raiz, tá? Então, vocês podem deixar das duas maneiras que é considerável, tá bom? Ou dessa maneira ou da outra, tá bom? Ou continuar isso aqui, fatorando o número, que um vai ficar dentro da raiz e o outro fora. Bom, pessoal, então agora eu vou falar sobre o cilindro. Bom, nessa primeira parte eu falei que ia falar sobre o prisma, né, e o cilindro. Na segunda parte, a professora vai falar sobre as pirâmides e também sobre os cones, tá? Ah, professora, para que eu vou estudar cilindro, essas coisas? Gente, geometria espacial você utiliza em qualquer parte do dia a dia. Se você vai no supermercado, você pega uma lata de leite condensado, você quer calcular o volume que cabe dentro daquela lata. Se você quer calcular a área lateral daquela lata, tudinho, você tem o raio da minha lata lá, vai medir o raio, tem a altura, mede a altura, você vai calcular desse jeito, pessoal. Então não adianta vir, para que eu vou usar isso na vida? Tem que estudar, pessoal, né? Vocês têm que saber, aprender as coisas, tá? Então não adianta pensar assim, para que eu vou utilizar isso? A matemática sempre ela no dia a dia, sempre a gente está utilizando ela, tá? Então, vamos lá. Primeiro, no cilindro reto, o raio da base mede 4 centímetros. Então, ó, eu peguei a base aqui, ó. Você viu que é a base, tá? Que é um círculo, tá? Ele falou que o raio é daqui do centro até a extremidade, não esqueçam. Então, o diâmetro é daqui até aqui. Por isso que o raio é metade do diâmetro, tá? E o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o raio é só metade aqui, ó. Não esqueçam, tá? E ele falou que a altura é 10. Então, daqui até aqui é 10. A primeira pergunta, calcular a área da base. Gente, lá em figuras planas, vocês estudaram a fórmula para calcular a área de um círculo, que é πr ao quadrado, tá?
Então, é só você substituir aqui agora, ó, o π. Se você quiser colocar 3,14 aqui, pode. Não fique errado, tá? Porque a professora não colocou o 3,14. Mas se você multiplicar aqui pelo 3,14, não fique errado. O raio aqui deu 4. 4 ao quadrado dá 16. Como eu não considerei 3,14, eu só não mexi no π, ficou 16π centímetros ao quadrado. Pronto, achei a área da base, tá? Agora eu vou achar a minha área lateral. Eu vou pegar esse cilindro, vou abrir ele aqui, igual a professora abriu, ele vai formar um retângulo, né? A base sempre é 2 vezes o πr, isso aí é óbvio, né? E aqui a minha altura, né? Nós temos aqui um retângulo onde tem a base vezes a altura. Foi o que a professora fez aqui, ó. A base, que é o 2πr, que tá aqui, vezes a altura, tá aqui, tá? Como o meu raio é 4, eu só coloquei, olha lá, 4. A minha altura é 10, coloquei 10. Agora é só multiplicar, ó. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 10, 80. 80 π centímetro ao quadrado. Se quiser multiplicar 80 vezes 3,14 aqui também, não fica errado, tá? Então, essa seria minha área lateral, tá, gente? Então, vamos pro próximo. Agora seria a área total, né? A área total é como se você imaginasse a figura aberta, né? Então, você quer calcular a área total dela. Então, a figura também, área total igual 2 vezes a área da base, porque eu tenho duas bases, mais a área lateral. A área total que é igual 2 vezes. Como a área da base nós acabamos de calcular, deu 16π, né? Então, a professora pôs aqui 16π. Mais a área lateral também, que nós acabamos de calcular, 80π, tá? 2 vezes 16 dá 32. E 32 mais 80, gente, vai dar 112π centímetro ao quadrado. Pronto, calculei a minha área total que eu queria. E por último, eu vou calcular o volume, gente, o volume que cabe aqui dentro, tá? Qual que é a fórmula do volume? Vocês lembram que a fórmula do volume é a área da base vezes a altura? Vocês viram? Só que aqui a professora já colocou πr ao quadrado, porque a área da base não era πr ao quadrado, gente? Pois é, professora, por isso que ela já colocou πr ao quadrado aqui, vezes a altura. O π eu não mexi. O raio é 4 ao quadrado, vezes o 10. 4 ao quadrado dá 16, vezes 10 vai dar 160. 160 π centímetro ao cubo. Ah, professora, se eu quiser multiplicar por 3,14 aqui também pode? Pode, não tem problema, tá? Bom, pessoal, essa era a matéria sobre prismas e pirâmides, que é o prismas e cilindros, né? Que é a primeira parte que eu prometi para vocês. Na segunda parte, nós vamos aprender sobre as pirâmides, tá? E também sobre os cones, tá bom, pessoal? Como é um conteúdo muito amplo, então não tem como a gente aprender tudo numa aula só, né? Então, a gente vai por etapas para que vocês não tenham dúvidas. Eu vou passar a lista para vocês de exercícios, não tá difícil, e na próxima aula a professora vai fazer correção com vocês, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, tá, turma? Beijos!